Na aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre desigualdade econômica e não econômica, dando bastante foco nos índices de desigualdade, principalmente o índice de Gini, de Thiel e de Atson, mas não só falar deles, né, mas falar de outras abordagens, né, alternativas de avaliar a desigualdade. E essa aula, né, na verdade, eu acho interessante dividir ela em duas partes, porque tem essa parte que a gente vai falar um pouco sobre desigualdade um pouquinho mais geral, e eu queria falar também um pouco específico sobre desigualdade de gênero, né, que é um tipo específico de desigualdade, mas acho que cabe, né, uma outra aula para falar disso. Mas por hora vamos falar um pouquinho sobre desigualdade no âmbito mais geral e vamos introduzir o que é essa questão da desigualdade. Bom, a desigualdade, né, ela, segundo a abordagem do Amartya Sen, né, que eu sigo, né, na maior parte desse curso, o Amartya Sen, ele analisa que existem duas formas de se estudar o desenvolvimento. Existe uma coisa que a gente chama de perspectiva agregativa do desenvolvimento e existe uma coisa chamada perspectiva distributiva do desenvolvimento. Então, os índices que a gente já viu até o momento, que são o IDH, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, e o PIB, eles são o que a gente chama de agregativo, porque eles se baseiam em valores totais ou médios. Então, eles se baseiam na soma de alguma coisa. Soma de uma coisa dividido pela quantidade de coisas que a gente soma. Então, é tudo expectativa de vida, que é uma média projetada para o futuro, né? Ou expectativa escolar, ou renda per capita, tudo isso são coisas médias, né? São variáveis médias. E o PIB é a soma, né? A soma de tudo que é produzido por um país num determinado ano, num determinado lugar, né? Então, são típicas variáveis de desenvolvimento que adotam uma perspectiva agregativa. Mas o Amartya Sen diz que tão importante quanto estudar o desenvolvimento a partir de uma perspectiva agregativa é estudar a partir de uma perspectiva distributiva, que é estudar como que um determinado atributo, uma determinada variável, um determinado indicador se distribui entre a população. Não só olhar o valor central dele, o valor médio, mas também a distribuição, a dispersão dessa variável. Então, ainda há poucos indicadores de desenvolvimento que incorporam uma perspectiva distributiva. Uma exceção, né, é o IDH ajustado à desigualdade da ONU, que a gente vai falar em bastante detalhes nessa aula, né, mas ele é um indicador que mistura as perspectivas agregativa e distributiva no mesmo indicador. Então, ele meio que olha não só para a média, mas também olha para a distribuição, que é uma coisa bem interessante, né? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai ver essa perspectiva de análise de indicadores chamada perspectiva distributiva. Então, a desigualdade ela vai muito além de um indicador. Vai muito além de eu falar do Gini de um país, né? O Gini nada mais é do que uma metodologia para avaliar a desigualdade que comumente aplicado na renda, mas eu posso aplicar o Gini, a metodologia do Gini, para avaliar a desigualdade de qualquer coisa. Então, desigualdade é um modo, é uma metodologia, é um jeito de se estudar o desenvolvimento partindo de uma perspectiva distributiva, olhando para a dispersão de uma variável e não para a média dela. Olhando não para o valor central, mas para como essa variável se distribui. Então, acho que a primeira coisa que tem que ficar claro é exatamente isso. O que a gente está se referindo quando eu estou falando do estudo da desigualdade? E aí eu posso fazer duas perguntas. Primeira pergunta é desigualdade do quê? Então, eu posso estudar desigualdade do quê? Normalmente, a gente associa desigualdade com desigualdade de renda, porque
os principais indicadores que a gente acha por aí é a desigualdade de renda. Mas, em tese, qualquer funcionamento do Amartya Sen, lembrando o que é funcionamento, né? Funcionamento é tudo que uma pessoa julga valioso ter, ser ou fazer. Então, qualquer funcionamento, tudo que uma pessoa julga valioso ter, ser ou fazer, pode ser avaliado por uma perspectiva distributiva. E aí, eu posso fazer uma classificação bem grosseira, né? Dividindo a desigualdade em desigualdade econômica, ou seja, desigualdade de variáveis econômicas. Por exemplo, eu posso avaliar a desigualdade de renda e a desigualdade de riqueza. Lembrar que renda e riqueza não são a mesma coisa, né? Renda é aquilo que uma pessoa ganha mensalmente pela disponibilização de um fator de produção, né? Seja o salário, seja o juros, seja o lucro, né? Isso é renda. E riqueza é a renda acumulada, riqueza é o patrimônio, né? Então eu posso avaliar desigualdade de renda e riqueza, são tipos de desigualdade econômica. Mas eu tenho uma ampla gama de desigualdades não econômicas, né? Que podem avaliar desde liberdades, né, como educação, expectativa de vida, como questões mais subjetivas, eu posso falar de desigualdade de felicidade, eu posso falar de desigualdade de bens primários, né? Por exemplo, desigualdade de acesso a tecnologias, de acesso a celular, de acesso à televisão, né? Então eu posso avaliar a desigualdade também de uma infinidade de coisas não econômicas. Então a primeira coisa que eu acho que tem que ficar clara é que desigualdade não se resume à desigualdade de renda. Eu tenho uma ampla gama de fenômenos e qualquer coisa pode ser avaliado sob essa perspectiva distributiva. A segunda questão, né, a segunda pergunta que é importante responder sobre desigualdade é desigualdade entre quem, né? Então eu posso avaliar a desigualdade de qualquer coisa entre também grupos totalmente diferentes. Eu posso avaliar a desigualdade em termos mais gerais pegando fatias da população. Então eu pego a população, sem fazer distinção qualitativa nenhuma, divido essa população em fatias, baseada na minha variável, e aí eu vejo a desigualdade entre essas fatias. Então os índices de desigualdade, né, que a gente vai ver, o Taylor, o Watson, as razões, P90, P10, né, tudo que a gente vai ver nessa aula, se baseia nessa abordagem de desigualdade que compara fatias da população, faixas da população. Mas a gente tem uma outra perspectiva de desigualdade que compara a população, grupos sociais distintos da população. Então, o principal, o mais famoso, é a desigualdade de gênero, que compara homens e mulheres. Mas eu posso avaliar uma desigualdade étnica, né, que vê a desigualdade racial, por exemplo, negros e brancos, entre grupos étnicos diferentes, né? Desigualdade entre faixa etária, né? Será que os idosos comparados com os mais jovens? Né? Então, aqui eu divido a população a partir de uma característica mais qualitativa. E aqui eu uso a minha própria variável de interesse para dividir a população, né? E vou comparar faixas dessa população. Então, nessa aula a gente vai focar principalmente aqui. Mas é importante eu também ver essa outra perspectiva de construir indicadores de desigualdade, que é comparar grupos sociais distintos. Porque aqui a gente já vai começar a ver os porquês dessa desigualdade, né? Então, muito da desigualdade geral da população vem da desigualdade de homens e mulheres. Mas o índice de Gini, por exemplo, não vai me contar isso. Quem vai me contar isso é o índice de desigualdade de gênero. Então, por isso que é importante eu associar essas duas abordagens. Mas hoje a gente vai ver esta abordagem aqui. Até aqui, tudo bem? Maravilha. Sim. Bom, então, sobre medidas de desigualdade mais gerais, né, que vão nessa perspectiva aqui, olhando fatias da população. A gente tem algumas categorias de medida de desigualdade. A gente tem as medidas do tipo razão,
onde eu vou comparar o limiar superior ou a média de uma variável de duas faixas da população. Então, eu vou dividir a população em faixas e vou comparar essas faixas, seja pelo limiar superior, seja pela média. Eu já vou explicar a diferença dessas duas perspectivas. Então, o P90, P10 é o mais famoso dessas medidas do tipo razão. Eu tenho índices de desigualdade totais, que aí eles vão ver a desigualdade como um todo entre todas as faixas da população. E aqui eu tenho o índice de Gini, de Tail e de Addison, né? E eles também têm diferenças que eu vou discutir, né? Então eles usam a distribuição como um todo e sintetiza essa distribuição no único índice. E tem as chamadas tabelas da distribuição, que aí é o seguinte, é a porcentagem do agregado detida por diferentes estratos da população. O que é esse agregado, né? A gente já discutiu um pouquinho lá na aula de contabilidade social o conceito de agregado macroeconômico. Agregado macroeconômico é a junção de variáveis, né, a soma de variáveis num valor só. Né? Então, o PIB é um agregado macroeconômico. A renda nacional também é um agregado macroeconômico. O que essas tabelas de distribuição vão querer saber é qual a porcentagem desse agregado, ou seja, qual a porcentagem da renda nacional é detida por diferentes estratos da população. Então, 1% mais rico, ele detém quantos por cento da renda nacional? O 0,1% mais rico detém quantos por cento da renda nacional? Em tese, né, não é tão comum, mas eu poderia fazer isso também para outras variáveis. Né? Então, 1% de maior saúde detém quantos por cento do agregado de saúde? Né? Mas já não é tão fácil de fazer esse tipo de indicador para variáveis não econômicas. Né? Então, qual a porcentagem da renda nacional está de posse dos 10%, do 1%, do 0,1% mais rico da população? O Thomas Piketty, né, que é daquele livro O Capital no Século XXI, que a gente vai tratar mais detalhadamente nas próximas aulas, né, ele usa muito essa abordagem. Né? E tem essa razão de Palma também que usa isso. Mas daqui a pouco a gente detalha um pouco mais isso. Vamos começar falando, então, das medidas do tipo razão. O que essas medidas do tipo razão? Eu vou dividir a população em faixas do mesmo tamanho, usando a variável de interesse. Né? Então, eu posso usar a renda, educação, saúde. Né? E qual é o tamanho dessas faixas? Né? Qualquer tamanho, na realidade. Mas, normalmente, né, a gente costuma dividir em faixas de 10%. Então, eu separo a minha população em faixas de 10%. E faixas de décimos, né? E aí, normalmente a gente faz razões interdécimos, ou seja, razões entre essas faixas de 10%. E essas razões podem ser baseadas no limiar superior ou na média da faixa. O que é o limiar superior? É o limiar que separa uma faixa da outra. Então, é o valor que separa uma determinada faixa da outra faixa. Né? Então, se a pessoa ganhar mais do que aquele valor, ela está ingressando na outra faixa. E a média é o quanto que, em média, as pessoas daquela faixa ganham. E, então, essas razões baseadas no limiar superior, a gente usa a letra P para designar elas, e as baseadas na média usa a letra S. Né? E quanto maior a desigualdade, maior a razão. A mais utilizada é a P90-P10, né, que é a razão entre o limiar superior dos 90% menos abastados da população e os 10% menos abastados da população. Basicamente, é a razão entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. Bom, mas no site da OCDE, né, a gente encontra outros indicadores. Por exemplo, o P90-P50, que é a relação entre o limiar superior dos 90% e dos 50% menos abastados da população, o P50-P10, que é a relação entre o limiar entre os 50% e os 10% menos abastados da população, e o S80-S20, que é a relação entre o valor médio
do grupo dos 20% mais abastados e dos 20% menos abastados da população. Bom, antes da gente fazer esse exercício, eu tenho aqui um outro exercício que eu queria fazer com vocês, né? Dá para enxergar os valores aqui do Excel? Sim, tranquilo. Tá. Então vamos por aqui, variável x. E aqui eu tenho uma determinada população, 1, 2, 3. Então, isso aqui são diferentes indivíduos dessa população. Vamos supor que eu tenho aqui 21 indivíduos, né? Vou colocar uns 30 aqui, vai. Por aqui 55, 67, 82, 37, 98, 47, 63, 72, 81, vamos ver se já tem 30. 30, exatamente. Então eu tenho aqui 30 pessoas e cada um deles tem uma variável, né? Pode ser qualquer coisa essa variável. Então eu quero trabalhar com vocês para verificar a desigualdade nessa população de 30 pessoas. Então vamos começar estudando as razões, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer abordagem é ordenar. Então eu vou ordenar sempre do menos abastado para o mais abastado. Então eu vou pegar aqui data e vou ordenar pela variável x, né, do menor para o maior. Então eu ordenei aqui, né? Então isso aqui é a pessoa, né, que eu representei por um número, e essa aqui é a variável. Então a pessoa 13 tem 21, a pessoa 5 tem 22, a pessoa 12 tem 22 e por aí vai. O que a gente chama de razões interdécimos é eu separar essa população em faixas. E a proposta é separar em faixas de 10%. Então se tem 30 pessoas, qual que é o tamanho da faixa? 3? 3. Então, eu vou separar aqui, vou pegar aqui em faixas de 3. Até essa faixa aqui, que é dos mais abastados. Beleza. Dividi aqui em faixa de 3. Vocês concordam comigo que essa primeira faixa aqui, esse primeiro quadrado aqui, ele tem... Vou dar um... Ele tem os 10% os mais pobres da população? Então, isso aqui tem os 10% mais pobres. Essa segundo quadradinho aqui, né? Se eu somar com o primeiro, ele tem os 20% mais pobres da população, não tem? Pegando esse e esse, né? E aqui os 30%, os 40%, os 50%, os 60%, os 70%, os 80%, os 90% e os 100%. Né? Então, assim que eu dividi. E aí a questão é o seguinte, eu tenho duas abordagens para a gente fazer esse indicador de desigualdade. O primeiro é baseado no limiar superior. Então, para uma pessoa que está entre os 10% mais pobres entrar na faixa superior da população, qual que ele tem que ganhar? Quanto que ele tem que ganhar?
para ele sair dos 10% mais pobres? 25. 25. Então, aquilo que a gente chama do P10 é 25. Por quê? O que é esse P10? Né? É o limiar superior da faixa de 10%. Ou seja, para ele sair dos 10% mais pobres, ele tem que ganhar 25. E o P90? O que é o P90? É o limiar superior para ele sair dos 90% mais pobres. Então, para ele sair dos 90% mais pobres e ir para a faixa superior, ele tem que ganhar quanto? 90. 90. Então, a razão P90, P10 é a relação entre 90 por 25. 3,6. Eu posso interpretar o seguinte, né? A pessoa mais rica, ou melhor, a pessoa mais rica, né, dos 10% mais pobres da população, comparado com a pessoa mais pobre dos 10% mais ricos. Ou seja, o quanto que a pessoa mais pobre entre os 10% mais ricos ganha mais do que a pessoa mais rica dos 10% mais pobres. E aqui a gente chegou no valor de 3,6, ou seja, a pessoa mais pobre dos 10% mais ricos ganha 3,6 a mais, né, que a pessoa mais rica dos 10% mais pobres. E aqui eu tenho os outros indicadores, né, o P50, P10 e o P90, P50. Então, o que seria o P50? P50, né, é o quanto que os 50% mais pobres precisaria ganhar para chegar nos 50% mais ricos. Qual que é esse limiar? 60. 60. Aqui eu peguei sempre o valor superior, né? Aqui eu peguei sempre, aqui de 22 e 25 eu peguei o 25, mas eu também poderia fazer uma abordagem, mas que é um pouquinho mais complicada, né? Pegando o ponto médio desses dois, né? Eu poderia considerar que o limiar, né, que o que separa uma classe da outra, estaria na metade entre esse e esse, né? Então, eu também poderia fazer essa abordagem, né? No ponto médio entre esse e esse, né? Entre o 90 e 89, que aqui está fácil, seria 89,5, né? Eu também poderia considerar o limiar assim. Mas, basicamente, o limiar é o que separa uma classe da outra, né? Então, por exemplo, P50, P10 seria aqui 60 sobre 25. 2,4. E o P90, P50 seria 90 sobre 50. Então, né, dá para ver que aí a gente faz várias leituras, né? Então, isso aqui é sempre o que ganha, quanto ganha mais a pessoa mais pobre de uma faixa comparado com a pessoa mais rica da outra faixa. É assim que eu posso interpretar. Essa outra abordagem aqui que usa esse S, né? S80, S20, né? Aí ele não vai falar do linear, ele vai falar da média. E aí é o seguinte, S20 é a média do salário das 20% dos 20% mais pobres da população. Então, eu vou fazer a média de todos esses valores aqui. Então, isso é o meu S20. Ou seja, os 20% mais pobres da população ganham 26,33.
É diferente Então, do limite. Hã? professor Enzo, então é cumulativo, né? Eu não vou pegar a faixa isolada. A gente pega do início até o que foi acumulado. Exatamente. Então, do início até o que foi acumulado. E o S80, aí não é a média dos 80% mais pobres. Seria a média dos 20% mais ricos. Então seria 91 a média dos 20% mais ricos e 26 a média dos... Então o S80, S20 seria 91 sobre 26. Então 3,45. É uma dúvida. Qual que é o critério para a gente saber se está avaliando os mais pobres ou os mais ricos? Até os 50? A faixa superior é sempre pegando os mais ricos. E a Ah, faixa entendi. inferior sempre os mais pobres. Tá, Numa razão. tá bom. Mas, por exemplo, o P90, P50, eu estou avaliando a pessoa mais pobre entre os 10% mais ricos, né? Certo. Só que eu chamo isso de P90. Tá. Porque senão ficaria P10, P10, né? Então, Verdade. então é sempre sempre os mais ricos dividido pelos mais pobres. O único que não faz diferença é o P50, né? Porque ele está bem no meio. Né? Ele não faz muita diferença. Então, o S80 e S20 é a relação entre o valor médio do grupo dos 20% mais abastados e o valor médio dos 20% menos abastados. Né? Então, essa é a diferença. Né? Então, se eu for aqui no site da OCDE, né, eu vou pegar aqui para 2021, acho que é o ano mais recente. Né? Eu não consegui baixar esses dados, né, para atualizar, mas, por exemplo, né, eu tenho aqui o P90, P10, né? Então, por exemplo, dentro da OCDE, o país mais desigual, Costa Rica, ó, é 10,1. Então, a pessoa mais pobre dos 90% mais ricos ganha 10 vezes mais do que a pessoa mais rica dos 10% mais pobres. Né? Aqui nos outros países, né, aqui Estados Unidos, 5,4, Israel, né, e os menos desiguais da OCDE, né, Eslováquia, Eslovênia, República Tcheca, que está em torno de 2,8, 3, 3,1. Né? E eu tenho os outros também. Né? Eu tenho aqui o P50, P10. De novo a Costa Rica que se destaca, mas a diferença já não é tão gritante. Né? Por exemplo, já aqui da Costa Rica, os 50 para os 10% mais pobres é uma diferença de 3, enquanto no Japão é de 2,6. Quer dizer que o problema na Costa Rica está entre os super ricos, né? Não entre a diferença dos 50 para os 10. Né? E aí aqui o P90, P50, ó, Costa Rica já dá uma boa diferença também de 3,4, enquanto Estados Unidos 2,3, né? E aí eu posso interpretar, e aqui tem o S80 e S20. Que aqui já se baseia na média. Também Costa Rica 13,3. Né? Então a média da renda dos 20% mais ricos comparados com os 20% mais pobres, né? A diferença é de 13 vezes mais para Costa Rica, né? Seguindo dos Estados Unidos. Né? Mas eu não tenho dados mundiais para isso. Né? No Banco Mundial eu não tenho dados, né? Não dá para ter o Brasil. Né? Mas foi mostrado aí, né, que no Atlas brasileiro tem isso por estado. Né? Então é bem legal. Né? Aqui tem um exercicinho, né? Mas a gente já fez, né, lá no Excel. Né? Mas basicamente aqui eu tenho a renda média dos estratos. Né? Então, por exemplo, os 10% mais pobres, 322, né? De 10%, 647, né? E aqui o limiar superior,
que é o que separa uma faixa da outra, né? E aqui eu consigo separar, né, o P90P10, P90P50, P50P10, né? E olhando o limiar superior, olhando a média, né? Aqui que para o S80 e S20 eu tive que fazer a média dessas duas e dessas duas para poder fazer a razão, né? Aqui eu só tenho a média da faixa, mas como o Sandro perguntou, é acumulativo, né? Bom, deu para entender essas faixas, né? Beleza. Aqui tem os dados dessa tabela de 2019, né? Eu não consegui atualizar hoje porque eu não consegui baixar aqueles dados, estava dando erro na hora que eu baixava a planilha, né? Mas eu mostrei ali no gráfico para vocês, né? Mas aqui de 2019, pré-pandemia, né? Portugal, por exemplo, né? P90P10 4,1, P90P50 2, P50P10 2 e o S80 S20 4,8, né? Noruega, por exemplo, né? Bem mais baixo que Portugal. Agora os Estados Unidos mais alto, né? O P90P10 6,3, 2,3, 2,7, 8,9. Vocês viram lá que da OCDE é Costa Rica, né, que é a América Latina. Normalmente, na América Latina, as desigualdades são bem altas, né? Aqui, Canadá, México, né? Então, são os índices que a OCDE dá relacionados às faixas de população, né? Deu para entender como se calcula? Tudo bem? Maravilha. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos índices mais gerais. E aí, a gente vai falar do índice de Gini. Para a gente falar do índice de Gini, a gente tem que falar primeiro daquilo que a gente chama de curva de Lorentz. A curva de Lorentz, ela foi desenvolvida por esse cara aqui chamado Max Oren Lorentz, em 1905, né? Ele viveu de 1876 a 1962, né? E basicamente essa curva consiste em fazer o seguinte: primeiro ordenar a população dos mais ricos, dos mais pobres para os mais ricos, né? O que a gente fez lá no Excel? Calcular a distribuição acumulada da população, calcular a porcentagem acumulada de renda de cada pessoa e plotar um gráfico relacionando a porcentagem acumulada de pessoas com a porcentagem acumulada de renda. E aí vai dar um gráfico mais ou menos assim. Essa aqui é chamada de curva de Lorentz da população. E isso aqui, né, seria uma linha de igualdade perfeita. Então vamos entender isso aqui. Aqui eu tenho a porcentagem de renda acumulada e aqui eu tenho a porcentagem de população acumulada. Então vamos supor que aqui, né, onde está o meu mouse, seja o 10% mais pobres da população. Então, uma sociedade que tivesse uma igualdade perfeita, o 10% mais pobre ficaria com 10% da renda. O 20% mais pobre ficaria com 20% da renda. O 50% mais pobre ficaria com 50% da renda. E o 100% ficaria com 100% da renda. Numa sociedade desigual, o 10% mais pobre da população fica com menos de 10% da renda. O 50% mais pobre da população fica com menos de 50% da renda. Os 80% mais pobres da população fica com menos de 80% da renda. Mas, obviamente, que no fim as duas se encontram, né? Porque 100% e 100%, né? Então, a curva de Lorentz, né? Quando eu comparo ela com a linha de igualdade perfeita, ela me dá um indicativo da desigualdade da população. Então, quanto maior for essa área alfa em amarelo, maior a desigualdade da população. E a sacada do Gini, por que chama índice de Gini, né? Gini é uma sigla? Não, Gini é uma pessoa. Gini é um cara chamado Corrado Gini. Ele viveu entre 1884 e 1965. E ele desenvolveu o índice de Gini em 1912.
Então, o Lorentz propôs a curva dele em 1905. Em 1912, o Gini, ele usou a curva do Lorentz, ele usou o conceito da curva de Lorentz para propor o índice de desigualdade. E, basicamente, o índice dele é fazer simplesmente o seguinte: pegar essa área alfa, dividir por meio. Por que por meio? É a mesma coisa que multiplicar por 2, aí dá a área daquele triângulo, né? Exatamente. Quanto que é a área desse triângulo? Esse triângulo ABC, qual que é a área dele? Base vezes Geometria, altura. hein? Geometria. Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Quanto que é a base? 100%. 100%. 100% é a mesma coisa que 1, né? É. Quanto que é a altura? 100%. 100%. Então, é um triângulo de 1 por 1. Qual que é a área de um triângulo de 1 por 1? Quanto? Geometria? Meio. 0,5. Meio, né? Isso. Então, o índice de Gini pega essa área alfa e divide por meio, justamente porque meio é a área desse triângulo ABC. O que seria... O que significaria se essa área alfa fosse exatamente igual a meio? Ou seja, se a área alfa fosse igual ao triângulo ABC. Uma pessoa ter toda a riqueza? Uma pessoa só ter toda a riqueza. Então, essa situação de uma pessoa ter toda a riqueza é aquilo que a gente chama de desigualdade máxima, de desigualdade total. Ou seja, é o extremo absoluto, que é até absurdo, né? Mas é o extremo absoluto da desigualdade uma pessoa ter toda a renda. Se essa pessoa ter toda a renda, alfa é igual a meio. Logo, o índice de Gini vai ser igual a quanto? 1. Né? Então, se alfa é igual a meio, o índice de Gini é igual a 1. Por outro lado, se a sociedade tiver uma igualdade perfeita, então o que é uma igualdade perfeita? 10% da população tem 10% da renda. 20% da população tem 20% da renda. 50% da população tem 50% da renda. Isso é uma igualdade perfeita. Numa igualdade perfeita, quanto que vai ser essa área alfa? 0. Né? Então, quando o Gini propõe, o índice dele deve ser de alfa dividido por meio, né? Sendo meio o valor do triângulo ABC, né? Que simboliza a desigualdade total, né? O Gini vai chegar no índice que varia de 0 a 1. O que representa Gini igual a 1? Máxima concentração. Máxima concentração, desigualdade total. Uma pessoa tem toda a renda. O que significa Gini igual a 0? Distribuição perfeita. Distribuição perfeita. Todo mundo tem partes exatamente iguais da renda. Então, isso que é uma distribuição perfeita. Então, quanto mais próximo de 1, mais igual é a sociedade. Quanto mais próximo de 0, mais igual a sociedade. Então, isso que é o índice de Gini. O índice de Gini, ele parte, né, a escala dele varia de 0 a 1, né? Quanto mais próximo de 1, mais desigual. Quanto mais próximo de 0, mais igual. Mas a escala dele é baseada em valores teóricos e que não verificados na prática, né? Que o 0 dele é a igualdade perfeita, que nunca vai existir, e o 1 dele é a desigualdade perfeita, que também nunca vai existir, né? Então, o Gini, né? Então, um Gini de meio é alto? É alto. Hoje, os valores mais altos de Gini da sociedade estão em torno de meio, né? Justamente por quê? Porque a escala dele é baseada, né? Então, um Gini próximo de 1, né, não vai ter em nenhum lugar do mundo, né? Muito menos um Gini próximo de 0, porque o 0 e o 1 são valores extremos da escala. Tudo bem? Isso aqui, né,
para dados de 2022, o Gini, né, do Banco Mundial, o Gini do Brasil, o valor mais atual que eu tenho, 53,4, ou melhor, né? Aqui eu pus multiplicando tudo por 100, né? Mas seria 0,53, né? Vamos deixar assim mesmo. Então seria 0,53,4. Dos Estados Unidos, menor do que o Brasil, mas 0,41, né? Da África do Sul, 63. Hoje, a África do Sul é um dos países mais iguais do mundo. Da Noruega, um dos países mais igualitários do mundo, né? 27,6, né? Ou 0,27. Da China, também menor que o Brasil, 38,5. Do México, 45,4. Da Rússia, 37,5. Serra Leoa, 35,7. E Coreia do Sul, 31,4. Bom, Serra Leoa, ele é mais igualitário que o Brasil, em termos do Gini. Talvez nas razões, lá, P90 e P10, ele seja até mais. Mas quando eu vejo a população como um todo, ele é mais igualitário. Isso necessariamente é uma coisa boa? Não, porque a Serra Leoa teve muitas guerras, né? Aí eu acho que tem um desequilíbrio aí, inclusive, na composição lá da população, homens, mulheres, essas coisas, né? E também o índice sozinho não dá para usar para você poder ter condições de saber, né? Se é igual ou não. Então, dá para saber. O índice de Gini, ele mede exatamente o que ele mede. Agora, é uma coisa boa? É bom viver em Serra Leoa? Porque lá é igualitário? Uai, professor, se todo mundo ter pouco, todo mundo vai ter pouco. Exatamente. Por isso também a igualdade sozinha não quer dizer muita coisa se eu não olhar a média, né? Não adianta eu ter igualdade se a média é muito baixa, né? Então, eu tenho que complementar essa ideia da desigualdade também com outros índices, como indicadores médios e como indicadores de pobreza, por exemplo, né? A pobreza, ela vai avaliar, a gente vai ter uma aula específica sobre a pobreza, mas a pobreza vai avaliar o extremo inferior da população, vai olhar as necessidades das pessoas. Então, Serra Leoa é um lugar que tem muita pobreza. É um lugar onde o indicador médio é muito baixo. Então, nesse caso, a desigualdade não quer dizer muita coisa. Nesse caso, o fato dela ter uma desigualdade baixa, quer dizer, todo mundo é muito pobre, todo mundo é igualmente pobre, né? Mas isso não quer dizer muita coisa. Então, por isso que eu não consigo nunca avaliar um indicador sozinho, né? Indicadores sempre eu tenho que avaliar eles em conjunto. Então, no mundo, né, os países mais igualitários costumam ter o Gini em torno de 25 e os países mais iguais em torno de 65. Por quê? Né? Porque o 1 e o 0 são valores inatingíveis, né? São valores teóricos. Bom, agora o desafio para vocês. Dessa distribuição aqui que eu passei para vocês, esses dados aqui, vocês saberiam calcular o índice de Gini? Vocês saberiam por onde começar, pelo menos? Pela linha da população, Isso. não. Eu tenho que fazer um gráfico, que é o seguinte. Porcentagem da população acumulada e a porcentagem da renda acumulada. Bom, porcentagem da população acumulada, né? Tem 30 pessoas. Cada pessoa representa quantos por cento? Hã? 3%? Deixa eu ver. Peraí. 1 dividido por 30.
Então a porcentagem da população acumulada eu posso fazer da seguinte maneira, né? Não, 1 dividido por 30 É 3,33, né? é 3,33. Vou por aqui 1 dividido por 3. Dividido por 30, na realidade. Então vai dar 3,33. Aqui. Maravilha. Então essa... Ele não fez o padrão? Esse agora vai. Beleza. Então essa é a população acumulada. 3,83, 6,67, 10%. Beleza. Aí vamos pegar a renda total, né? Vamos pegar a renda acumulada. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou pôr 21. Aqui eu vou fazer esse aqui mais esse aqui. E aqui eu vou puxar. Então, essa é a renda dos 3,3 mais pobres. Essa dos 43, essa dos 6,6 mais pobres tem essa renda acumulada. Os 10% tem essa aqui. Os 13% tem essa aqui. Os 16% tem essa aqui. E tudo mais. E assim vai. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar este valor aqui, dividido por esse aqui, que é a soma de todas as rendas de todo mundo, certo? Vou travar aqui. Beleza. Então eu cheguei à conclusão que os 3% mais pobres da população têm 1,21% da renda total. Os 6% mais pobres têm 2,48% da renda total. Os 10% mais pobres têm 3,75% da renda total. Né? Porque, novamente, o que é isso aqui? Isso aqui é a soma desse, com esse, com esse. Aí eu vou pegar esse valor aqui dividido pela soma de todo mundo que está aqui. E aí eu vou ter a porcentagem da renda acumulada de todo mundo. Tudo bem como foi construído? Maravilha. Aqui eu vou pôr a igualdade perfeita. Seria se cada faixa da população tivesse uma faixa exatamente igual da renda. Então, eu vou pôr aqui para gerar um gráfico. Eu vou, para ficar um gráfico mais bonitinho, eu vou pôr aqui 0, 0 e 0. Prontinho, gerei o gráfico. Renda acumulada. Aqui a igualdade perfeita. Não ficou o gráfico exatamente igual à curva de Lorentz? Então essa é a curva de Lorentz, né, do meu
dessa minha distribuição aí que eu passei para vocês. Deu para entender como que eu construí? Então, população acumulada aqui no eixo X, renda acumulada no eixo Y. Que está em laranja aqui seria a linha de igualdade perfeita, que está em azul aqui seria a curva de Lorentz. Então, quanto mais a curva de Lorentz se afasta da igualdade perfeita, maior o índice de Gini. Tudo bem? Bom, e agora, como que eu calculo o índice de Gini? Eu tenho que determinar essa área aqui, né? Como que eu determino essa área? Faz a área do triângulo menos a área da curva. E como que eu calculo a área da curva? Pode fazer a integral da função. Exatamente. Eu tenho que achar uma estimativa dessa função e fazer a integral de 0 a 1. Aqui no Excel, como o meu ficou em inglês agora... Eu tinha como calcular a linha de tendência. Não vou achar agora. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Add Trend Line. Beleza. Eu vou colocar aqui, ó, polinomial. E eu vou pôr aqui equação e R quadrado. Então, essa curva aqui, segundo o Excel me calculou, né? Ela se ajusta bem a essa parábola aqui, ó. Y igual a 0,7828, né? Ela tem o R quadrado de 0,9999. Então, ela se... são medidas estatísticas, né? Não vou entrar em detalhes, né? Mas essa medida aqui, ela se ajusta muito bem a essa equação azul, né? Então, vou até copiar ela aqui. 0,7287 x quadrado mais 0,2678x mais 0,0042. Então, essa equação aqui. Bom, como que eu calculo a integral? Vocês lembram? Quem fez cálculo aí? Quem aí nunca fez cálculo? Alguém lembra de cálculo de integral de polinômio? Né? É a integral mais fácil que existe, né? Soma um no expoente e repete o valor no denominador. Então fica 0,7287 x ao cubo vamos arredondar, né? Fica com esse monte de casa decimal, né? Então fica 0,73 dividido por 3 vezes x ao cubo mais
0,27 dividido por 2 vezes x ao quadrado mais 0,0042x. Então, essa é a minha integral, né? E eu tenho que calcular ela de 0 a 1, né? Se eu substituir aqui por 0, fica 0, né? Então, basicamente, eu pegar isso aqui e substituir por 1, né? Então, né, porque a integral é calculada daqui até aqui, né, de 0 a 1. Então, basicamente, a área embaixo dessa curva azul, né, que é exatamente isso que a integral me dá, né? A integral me dá esta área aqui. A área embaixo dessa curva vai ser 0,73 dividido por 3, mais 0,27 dividido por 2, mais 0,0042. Então, a área debaixo dessa curva é 0,3825. Essa aqui é a área abaixo da curva de Lorentz. A área do triângulo é 0,5. Logo, a minha área alfa, né, é meio dividido por isso aqui. Então, opa, dividido não, meio menos isso aqui. Então, a área alfa, essa área entre o azul e o laranja, vai dar 0,1174. Portanto, o meu índice de Gini é alfa dividido por meio, 0,23. É uma sociedade igualitária ou não é? Essa é. Então, essa aqui do exemplo, uma sociedade mais por igualitária do que por desigual. Né? Deu para entender como calcula o índice de Gini? Eu quis fazer com vocês, né, para que vocês tenham em mente de onde que vem as coisas, né? Da onde que... Então, é um cálculo complexo, né? E ele se baseia em áreas, né? Mas é assim que eu determino o índice de Gini. Mas essa sacada de usar o Excel no gráfico para achar função foi muito legal. Eu não tinha pensado nisso, não. Muito bom. O Excel dá, né? O Excel tem outros que ajustam, né? Mas o Excel tem isso, né? E normalmente uma parábola ajusta bem, assim. Dificilmente eu preciso de uma coisa muito complexa para fazer. Tudo bem? Maravilha. Bom, vamos seguir então. Aí tem o índice de Tail, né? O índice de Tail é um índice alternativo ao Gini, e ele foi desenvolvido por esse cara chamado Henry Tail. E esse índice tem duas formulações, uma delas é a formulação L e outra a formulação T, né? E ela é usada para desigualdade, mas ela é usada também para várias outras coisas, né? Por exemplo, eu dou aula de economia industrial, né? A gente usa o índice de Tail para avaliar também concentração de mercado. Né? Então, também é utilizado o índice de Tail para ver o quanto que o mercado está concentrado na mão de algumas empresas, né, em relação a outras. Então, também consigo usar o índice de Tail. O índice de Tail é baseado num conceito da física, né? Então ele é uma dos desenvolvimentos dessa área de econofísica, baseado na entropia, né? No conceito de entropia. Então, a entropia é o nível de desordem do universo, né? Então, é o conceito da física e da teoria da informação, né? E a questão, qual que é a associação que ele fez com a entropia, né? O que é a entropia? Ele diz o seguinte: quanto mais igualitária é uma sociedade, maior o nível de entropia dela. E quanto mais concentrada, menor o nível de entropia.
Então, aquela situação de que uma única pessoa contém toda a renda, né, contém toda a variável, é uma situação de entropia baixa. Né? Uma situação da igualdade perfeita seria da entropia alta. Basicamente, essa é a equação do índice de Tail. Né, como eu falei, ele tem duas formulações. A formulação L e a formulação T. A formulação T do índice de Tail é calculada da seguinte maneira. 1 sobre N vezes Y, que é a variável, dividido por Y barra, sendo Y barra a média. Né? Aqui eu estou falando de renda, né? Mas se eu fosse mais preciso, vou falar de variável, porque eu posso calcular o índice de Tail de qualquer variável, não só da renda. E aí eu interpreto o índice de Tail da seguinte maneira. Se ele for zero, é igualdade perfeita. E quanto mais próximo ele for de Ln de N, mais próximo ele está da desigualdade máxima, da concentração máxima. Então vamos calcular, lá para o nosso exemplo, o índice de Tail, a formulação T. Então vou pegar aqui os meus dados já ordenados, né? Então, a ordenação eu vou pôr aqui embaixo para beleza. Então, o que ele diz, né? Eu vou pegar cada valor dividido pelo valor médio. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média da minha variável. Então, eu vou pegar aqui média, né? Average. E aí eu pego todos os valores. Então, a média é 57,76. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar cada valor dividido pela média. Então, aqui eu vou fazer y dividido por y barra. Então, eu vou pegar cada valor dividido pela média. Vou travar aqui. E eu tenho aqui. Então, essa razão, né, vai ser menor do que 1 quando o valor da variável for menor do que a média. Né? A partir do momento onde ele se torna maior do que a média, por exemplo aqui, né, que é maior que 57,76, a razão entre as duas começa a se tornar maior que 1. Tudo bem? Beleza. Então, y dividido por y barra é a primeira coisa, é a primeira parte dessa equação. Aí eu vou fazer o ln, logaritmo, de y sobre y barra. Então, aqui eu vou fazer o ln disso aqui. ln de y sobre y barra. Vou pegar aqui e fazer o ln, logaritmo natural disso aqui. Aí, o logaritmo ele tem essa propriedade de ele ser negativo quando os valores for menor do que 1, né? E positivo quando ele for maior do que 1. Beleza? Aí, a formulação me diz que eu tenho que fazer a multiplicação das duas. Ou seja, a multiplicação da razão pelo logaritmo da razão. Então, aqui, multiplicação. Vou fazer a multiplicação desse vezes esse. E aí, eu faço a somatória disso aqui. Então, eu vou fazer a somatória disso aqui e divido por n. Né? Multiplico por 1 sobre n. Então, eu vou somar. Né? Basicamente, eu vou fazer a média desses valores. Somar e dividir por n. Então, eu vou somar. Vou lembrar que eu estou somando valores positivos e negativos. Então, os negativos, de certa forma, estão anulando os positivos.
Eu vou somar tudo e vou dividir por 30. Então, esse é o índice T de Taylor. 0,8960. Como que eu interpreto ele? Quanto mais próximo de zero, mais igual. E quanto mais próximo de ln de n, né? Então, o limite inferior é zero. E o limite superior é ln de n, que n no nosso caso é 30, né? Então, 3,40. Então, esse índice que a gente achou de 0,08, ele está mais próximo do inferior ou mais próximo do superior? Inferior. Do inferior. Né? Então, ele está mais próximo de uma igualdade perfeita do que de uma desigualdade perfeita. Né? Uma desigualdade perfeita. Então, esse é o índice T de Taylor. Só que ele deu uma segunda formulação, também baseada na entropia, que é a versão L do índice dele. Né? Então, a versão L é essa aqui. Basicamente, ela é um pouco mais simples. Eu vou pegar agora a média pela variável, e não mais a variável pela média. E eu vou fazer o ln, né? E vou fazer a média. Então, basicamente, é o seguinte. A versão L, né? Eu vou agora fazer o ln de y barra sobre y. Então, ln de y barra está aqui. Está aqui, média. Vou travar sobre a variável daqui. ln de y barra, travei sobre este aqui. Então, vou fazer a média sobre a variável e extrair o ln. Tem todos esses valores. E aí o índice L vai ser a soma de tudo isso aqui dividido por 30. Então, o índice L daria 0,10 e o índice T daria 0,08. Mas como que eu interpreto o índice L? O índice L é o seguinte. O limite inferior continua sendo zero, mas o limite superior é infinito. Ou seja, ele pode ir até o infinito. Então, é uma outra maneira de interpretar. Nesse caso, o índice ele não vai ter um limite superior. Essa é a diferença entre o índice L e o índice T. Mas são duas formas, né, de se medir a desigualdade a partir do conceito de entropia. A diferença é que essa aqui tem um limite superior, que eu posso comparar, ele tem um valor máximo que ele pode atingir. Essa aqui não tem, né? Essa aqui ela pode crescer indefinidamente. Ele nunca vai chegar no máximo. Na realidade, na situação de desigualdade perfeita, o índice L tende ao infinito. Esse aqui, na situação de desigualdade perfeita, o índice L tende a um valor. Qual que é a vantagem do índice L em relação ao índice T? É que o índice L ele não depende de N. O índice T, a escala se ajusta. Então, o índice L eu posso comparar o índice L independentemente da quantidade de pessoas. Eu posso comparar o índice L de qualquer país. O índice T não. O índice T, né, é uma escala que os valores máximos e mínimos dependem do valor de N. Né? Então, essa é a vantagem do L em relação ao T. Né? Mas ele deu essas duas formulações. Bom, o índice de Taylor eu não tenho... eu não achei dados dele nem para países, nem para... Aqui, por exemplo, tem o Gini, né? Aqui o Gini, né, de Costa Rica e tudo mais, mas o índice de Taylor eu nunca achei assim para países, né? Mas é uma formulação possível. Agora, o aparentemente mais feio de todos, que é o índice de Addison, né?
O índice de Addison ele foi formulado por esse cara aqui, né, Anthony Barnes Addison. Eu acho que ele já é falecido, eu preciso atualizar. Na época que eu escrevi o livro não era, mas atualmente ele é falecido, né? Mas ele desenvolveu esse índice em 1970. E essa é a formulação do índice dele. Vamos entender, né, como que ela funciona. A grande questão do índice de Addison, que eu já falei brevemente para vocês, é a seguinte. Ela tem esse parâmetro epsilon. E esse epsilon representa o nível de aversão da sociedade à desigualdade. Então, o índice de Addison ele não mede a desigualdade em si, ele mede o impacto social da desigualdade. Ele mede o impacto da desigualdade sobre a sociedade. Qual que é a grande vantagem disso, né? A grande vantagem disso é o seguinte, né? Sociedades em que a desigualdade não é muito importante podem dar um epsilon muito próximo de zero. Porque é uma sociedade que não tem aversão à desigualdade. Para ela, a desigualdade não é algo importante. Né? Já uma sociedade que dá muito peso para a desigualdade, que acha que a desigualdade tem um impacto social grande, né, vai dar um índice epsilon próximo do infinito. Então, normalmente, a maior parte das medidas usa epsilon igual a 1. E aí cai nessa equação aqui de baixo. Né? Para epsilon igual a 1, cai nessa equação aqui. Eu já vou voltar nela. Mas vamos entender um pouquinho esses epsilons, né? Então, o epsilon, né, o índice de Addison, representa a perda de bem-estar advinda da desigualdade. E ele, assim como o Gini, varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, mais igualitário. Quanto mais próximo de 1, menos igualitário. A questão é que é diferente do Gini, né? Ele não tem ele é ajustado por esse parâmetro epsilon aqui. O que acontece quando o epsilon é igual a 0? Quando não existe aversão. Então vamos ver essa equação aqui. Tentem substituir aqui o epsilon por 0. Vocês conseguem ver o que acontece? Lembrar que o y barra é a média aritmética, certo? Y barra, assim como aqui no índice de Taylor, né, eu representei por y barra como sendo a média aritmética. O que está acontecendo aqui quando o meu epsilon é 0? Alguém consegue chegar? Não. Toda essa segunda parte aí fica 1 dividido por 1, 0, fica 1, né? Fica 1 menos 1 sobre y barra vezes 1. Calma lá. Essa parte aqui, quando o epsilon é 0, o que acontece com ela? Fica 1 dividido por 1. 1 dividido por 1. Então, 1, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Então, quando o epsilon é 0, isso aqui eu esqueço. Vai dar 0, professor, tudo? Vai dar 0 tudo. É. Aqui, 1 menos epsilon. 1 menos 0, 1, né? Então, o que fica aqui? Fica somatória de y dividido por n. O que é somatória de y dividido por n? A média. É a média. Então, aqui fica y barra sobre y barra. Quanto é y barra sobre y barra? 1. Então, 1 menos 1, 0. Então, se o epsilon é igual a 0, não existe aversão. Se não existe aversão, o índice de Addison é igual a 0 sempre. Ele não quer medir a perda de bem-estar advindo da desigualdade. Nesse caso, como não existe aversão à desigualdade, não existe perda de bem-estar para a desigualdade. Então, o índice de Addison é sempre 0. Então, nesse caso, a distribuição de renda é relevante para o bem-estar. Quando o epsilon é igual a infinito, a versão máxima nesse caso, né? Então, quando o epsilon é igual a infinito, qualquer desigualdade é infinitamente importante, né?
Aqui eu não vou pedir para vocês pensarem, né, porque envolve um pouquinho mais de cálculo, né, mas dá para pensar que quando epsilon é igual a infinito, isso aqui tende para zero. Aí fica 1 menos 0. Então o índice de Addison vai ser igual a 1 sempre. Então, o que isso quer dizer? Que qualquer mínima desigualdade vai levar o índice de Addison para o máximo. Porque qualquer desigualdade é infinitamente importante. Então, esses casos, né, epsilon igual a zero e epsilon igual a infinito, são casos inúteis, né? Porque aí o índice não tem sentido nenhum. Mas é só para vocês verem o que acontece, né, no caso da desigualdade de epsilon igual a zero, quando não existe aversão, e epsilon igual a infinito, quando a aversão é máxima, né? E qualquer casos entre um e outro, né, quanto maior for o epsilon, mais sensível o índice vai ser à desigualdade, e quanto mais próximo de zero, menos sensível ele vai ser à desigualdade. Então, eu poderia interpretar como sendo um padrão de sensibilidade do índice à desigualdade, que tem a ver com a tolerância da sociedade a essa desigualdade. Tudo bem? Maravilha. Bom, e o que acontece quando epsilon é igual a 1? E por que ela é a mais utilizada? Quando epsilon é igual a 1, aqui vai dar uma divisão por zero, né? A divisão por zero não existe, eu não posso usar essa fórmula. Então eu uso essa de baixo. O que acontece quando epsilon é igual a 1? O que é isso aqui? Isso aqui é um produtório. O que é um produtório, né? É a mesma coisa que a somatória, mas é um produto, né, de vários termos. O que significa isso aqui, né? Eu multiplicar tudo e elevar a 1 sobre n. Tirar a raiz de n. Tirar a raiz enésima. Então, o que é a raiz enésima da multiplicação dos termos? A gente já viu, já usou. No IDH, por exemplo, a gente usou. O que é a raiz cúbica dos 3 termos multiplicados? Como chama isso? A média geométrica. Média geométrica. Então, isso aqui nada mais é do que a média geométrica. Uma forma de se medir a média geométrica. Então, o que é o índice de Addison para epsilon igual a 1? É 1 menos a média geométrica dividido pela média aritmética. Então, se torna super fácil de calcular, né? Então, vamos ver lá para o nosso caso. Então, o Atkinson para epsilon, vou pôr ep, vai. Ep igual a 1. Então, o que é o Atkinson? É 1 menos a média geométrica esse geomin, né? Tem uma função aqui, média geométrica, mas basicamente eu teria que multiplicar tudo, né? E elevar a 1 sobre 30, mas eu pego aqui, cadê os valores? Estão aqui. Eu faço a média geométrica dividido pela média aritmética. E esse vai ser o meu índice de Addison, 0,095. E interpreto da mesma forma quanto mais próximo de 1, mais próximo da igualdade perfeita, quanto mais próximo de 0, mais próximo da desigualdade. Quanto mais próximo de 0, mais próximo da igualdade perfeita, quanto mais próximo de 1, mais próximo da desigualdade perfeita. Se eu fizesse o Atkinson para epsilon igual a meio, será que ele seria maior ou menor que esse 0,095? O que vocês acham?
E o Atkinson, pegando epsilon igual a 2. O que aconteceria com isso? O que vocês acham? Se eu diminuo a sensibilidade do índice à desigualdade, o que vai acontecer com ele? Ele fica menor? Fica menor. E nesse aqui ele fica maior. Então a desigualdade vai ter um peso maior para o índice. Vamos ver, né? Então vamos entender essa fórmula aqui. Então eu vou pegar o valor elevado a 1 menos epsilon. Vou pegar aqui as variáveis, vou colocar num lugar embaixo aqui. Então vamos pegar aqui para epsilon igual a meio, e essa aqui em epsilon igual a 2, né? Então o primeiro passo é pegar a variável e elevar a 1 menos epsilon. Então essa aqui eu vou pegar e elevar a 1 menos meio, elevar a meio, né? Elevar a 0,5. E essa aqui eu vou levar a 1 menos 2, eu vou levar a menos 1, né? Então, eu vou pegar a variável e elevar a menos 1. Tudo bem? Então, primeiro passo, né? Vou pegar aqui. Aí eu vou somar tudo e dividir por n, que é o que está entre parênteses aqui. Vou somar tudo. E dividir por 30. Então, somei e dividi por 30. Somei e dividi por 30. Aí eu vou fazer elevado a 1 sobre 1 menos epsilon. Então, 1 sobre 1 menos epsilon. Então, 1 sobre 1 menos meio. Vai dar 2, né? Eleva a 2. Eleva a 2. Então, isso aqui eu elevo ao quadrado. E essa aqui, 1 sobre 1 menos 2. Então, eu elevo a menos 1, né? Isso aqui elevado a menos 1. O professor, o menos Oi. 2 do epsilon com menos 2 não ficaria positivo? Ou da fórmula não faz diferença? Como? Ah, não, se bem que é 2, né? Não, tudo bem, tranquilo. É 2. Entendi. O epsilon é sempre 0 a infinito. Entendi agora. Tá. Aí eu vou pegar o resultado dividido pela média. A média é 57,76, né? Aqui o valor. Então, este aqui dividido por esse. 1 menos, né? Esse dividido por esse. E 1 menos esse dividido por esse. Então, esse é o índice de Atkinson para epsilon igual a meio. Vou pôr eles aqui, ó, para a gente poder comparar. Então, esse é o índice de Atkinson para epsilon igual a meio, e esse é o índice de Atkinson. É a mesma desigualdade, é a mesma distribuição. Só mudei aquele parâmetro de sensibilidade. Então, quando eu uso epsilon igual a 2, ele deu 0,19.
Ou seja, a mesma população deu uma desigualdade maior. Por quê? Porque eu estou colocando um parâmetro que deixou o índice mais sensível a uma desigualdade. Então, qualquer pequena desigualdade, qualquer pequena mudança na desigualdade gera um impacto grande no índice. Essa aqui eu diminui a sensibilidade do índice, né? Então, que qualquer quer dizer, mudanças de desigualdade não geram tanto impacto no índice. Então, usando o epsilon igual a 1 como parâmetro, se eu usar epsilon igual a meio, o índice fica menor. Se usar epsilon igual a 2, o índice fica maior. Lembrando que é a mesma distribuição. Quer dizer, eu somo, são 3 maneiras distintas de medir a desigualdade. E o índice de Addison é legal porque ele permite essas variações. Legal? Tudo bem? Maravilha. O índice de Addison é bacana, né? Porque, como ele é usado no IDH da desigualdade, né? Ele é calculado para as várias dimensões independentes, né? Então, eu tenho o índice de Addison da renda, o índice de Addison da saúde e o índice de Addison da educação. Todos eles considerando o epsilon igual a 1, que é média geométrica dividido por média aritmética, né? Então, por exemplo, o Brasil, em 2019, né, isso aqui não deu tempo de atualizar, mas em 2019, né, aqui também eu pus multiplicado por 100, né? Mas é a mesma coisa, de 0 a 1. O índice de Addison do Brasil, para renda, 0,41. Lembrando que o índice de Gini era 0,53, né, por aí. Mas o índice de Gini parte de outros pressupostos. De Addison, 0,41. De Addison, considerando o epsilon igual a 1. Sempre o Addison eu tenho que sempre considerar o epsilon que eu estou considerando. A saúde é bem menos desigual do que a renda no Brasil. Dá um Addison só de 0,10. E a educação, o Addison de 0,20. Os Estados Unidos, por outro lado, o índice de educação dele, a desigualdade da educação dele, super baixa. Está muito próximo aqui da igualdade perfeita, assim como a Noruega. Sabe? Então, o Brasil tem um índice educacional, uma desigualdade educacional muito grande, né? Agora, os Estados Unidos, né, tem uma desigualdade maior de saúde, não chega a ser igual ao do Brasil, né, mas tem uma desigualdade maior da saúde do que do ponto de vista da educação. Né? O Brasil é o contrário, tem uma desigualdade maior da educação do que da saúde. E a renda se destaca, né? África do Sul, né, também maior da renda. Todos tendem a ser maior que a renda, né? Com exceção da Índia, né? A Índia está vendo que a maior desigualdade está aqui, a educação maior até do que a renda, né? Então, quer dizer, ele tem um índice de pobreza muito grande, né? Então, a renda é menos desigual entre aquele 1 bilhão de pessoas do que a educação, né? Então, dá para ver uma ideia, assim, de como são as desigualdades não monetárias, né? Então, o índice de Addison, a gente consegue achar esses dados, né, de desigualdade não monetária. A última maneira de avaliar a desigualdade, né, é essa questão das tábuas de renda e da participação do extremo superior no agregado nacional, né? Então, usado principalmente da distribuição de renda, né, e basicamente ele tende a pegar o seguinte, né? O quanto da renda nacional, o quanto do agregado está na mão dos 10% mais ricos, do 1% e do 0,1% mais ricos. Então, é uma medida de ver a desigualdade a partir dos extremos, né? Então, ele ignora a parte inferior e a parte intermediária e olha basicamente os extremos, né? A gente também, nessa mesma linha, tem aquilo que a gente chama da razão de Palma. A razão de Palma, ela foi proposta bem recente, né? Bem mais recente que o Gini, né? Ela foi proposta em 2016 por esse economista chamado José Gabriel Palma. E, basicamente, ele propõe o seguinte: é uma razão, mas não é uma razão nem interdécimos, nem baseada no linear e nem baseada na média. É baseada na porcentagem de renda nacional que fica nos 10% mais ricos, os 40% mais pobres, né? Eu não li assim, muitos detalhes de por que ele escolheu 10% e 40%. Eu acho que eu já cheguei a ler algo a respeito, mas agora eu não estou me recordando. Mas, assim, né? Essas faixas, né, dos 40% mais pobres, né,
tende a ficar basicamente nos 50% mais ricos, é o que a gente chama de classe média, né? Mas maiores detalhes eu vou ficar devendo, né, porque já faz um tempo que eu estudei sobre essa razão de Palma, né? E lá no nosso EDE tem essa razão de Palma. E o Thomas Piketty, que eu citei para vocês, que eu vou explorar bastante na próxima aula, né, ele usa bastante essas razões, né? E, basicamente, né, eu vou até mostrar aqui no OCDE que eles medem, né? Aqui é a razão de Palma, né? Mas é o seguinte. O top 10% dos mais ricos da Noruega ficam com 29,6% da renda nacional. Ou seja, se eu pensar que a renda nacional é um bolo, ou seja, a renda de todas as pessoas somadas é um bolo, os 10% mais ricos da Noruega ficam com 30% do bolo. No Japão ficam com 44% do bolo. No México, fica com mais da metade do bolo. Os 10% mais ricos. No Brasil também fica com os 10% do bolo. Se eu pegar 1%, ou seja, 1% mais rico, né, na Noruega, 1% mais rico, ou seja, aquele 1% da população mais rica, fica com 8,9% do bolo. Nos Estados Unidos já sobe para 18%. No Brasil e no México, em torno de 26%. Ou seja, 1/4 do bolo vai para 1% da população. 1/4 de toda a riqueza produzida no Brasil vai para 1/4 da população. Então, é uma outra maneira de ver a desigualdade olhando para os top da população. Então, aí, eu estou ignorando os mais pobres, ignorando a classe média e estou olhando para o top 10. Estou olhando quanto da renda total esse top 10, esse top 10 fica, né? Então, é toda uma abordagem baseada nos super ricos, né? Toda uma abordagem baseada no extremo superior da população. E essa razão de Palma, né, é o quanto da renda nacional que fica com os 10% mais ricos dividido pelos 40% mais pobres, né? Então, ele vai pegar isso aqui dividido pelo quanto que fica com o top 40, né? E é mais ou menos por isso, porque o top 40 geralmente é a classe média, né? O top 40 é a classe média, e então ele faz essa... O Brasil não tem essa razão de Palma, né? Mas na Noruega é 0,9 enquanto no México é 2, né? Então, o que isso significa? Que o top 10 da população na Noruega, que gera 30% do bolo, o top 40, ou melhor, os 40% mais pobres, tem mais de 30% do bolo. Por isso que a razão deu um número menor do que 1. Ou seja, a porcentagem que fica com os 40% mais pobres é superior à porcentagem que fica com os 10% mais ricos. Que é ótimo, né? Agora, no México, a porcentagem que fica com os 10% mais ricos é 2 vezes maior do que a que fica com os 40% mais pobres. Então, se a porcentagem que fica com os 10% mais pobres é 60% no México, né? A porcentagem que fica com os 40% mais pobres provavelmente está em torno de 30%, para essa razão da 2. Então, os 40% mais pobres ficam com 30%, os 10% mais ricos ficam com 60%, né? E os 10% que sobram aí ficam com os outros 50%. Né? Então, os outros... Então, dá para dar uma olhadinha aí
na desigualdade através aí dessa razão de Palmer. Bom, para a gente finalizar, né, como eu falei, hoje eu não vou falar de desigualdade de gênero, né, vou focar em termos de desigualdade mais geral, né. A gente tem o IDH ajustado à desigualdade. Ele é um índice composto, publicado desde 2010 pelo PNUD, né, e é um dos únicos índices de desenvolvimento que leva em conta desigualdades não monetárias. Então, ele leva em conta a desigualdade das 3 dimensões do IDH separadamente. E ele usa o índice de Addison com epsilon igual a 1. Então, ele usa esses valores aqui. E a ideia dele é o seguinte: é penalizar o IDH dos países a partir da sua desigualdade. Então, quanto maior for a desigualdade, maior a penalização. Então, como que eu calculo, né, o índice de Addison? Né? Então, como que eu calculo o IDH da desigualdade? Então, a primeira coisa é calcular a desigualdade de cada variável. Então, eu vou calcular a desigualdade da expectativa de vida ao nascer, da renda e da educação. Nesse caso, para a educação, eu uso só a média de escolarização. Eu não uso aquela expectativa de vida escolar. Aí eu vou ter o Addison, né, usando aquela fórmula, né, que é a média geométrica dividida por média aritmética. Eu vou ter o Addison de cada variável, que é isso aqui que eu apresentei para vocês. Esse é o Addison de cada variável. Aqui eu pus o Addison multiplicado por 100, né, mas o Addison é um valor de 0 a 1. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou ajustar cada subíndice do IDH, né? Lembra que eu tinha o índice de educação, o índice de saúde e o índice de renda, e eu fazia a média geométrica dos 3, né? A ideia é fazer o IDH exatamente da mesma forma, mas eu vou penalizar cada variável. Então eu vou pegar cada indicador, o indicador de renda, de saúde e de educação. Isso aqui é um índice já normalizado, né? Segundo aquilo que eu apresentei lá na aula de IDH. E eu vou multiplicar por 1 menos o índice de Addison. Ou seja, se o índice de Addison for alto, basicamente, se o índice de Addison fosse 1, por exemplo, eu estaria multiplicando por 0, né? Se o índice de Addison fosse 0, eu estaria multiplicando por 1, e aí não daria penalização nenhuma, né? Então, quanto maior for o índice de Addison, mais a penalização que eu vou dar. E aí eu vou calcular o IDH da mesma forma que eu fazia. Vou fazer a média geométrica, só que em vez de eu utilizar o indicador de renda, de saúde e de educação, eu vou fazer isso com os IDHs ajustados à desigualdade. E aqui eu tenho os indicadores. Então, por exemplo, o IDH do Brasil, em 2022, 0,76. O ajustado à desigualdade cai para 0,57. O Brasil é um país altamente desigual, né? Nos Estados Unidos, 0,92. O ajustado à desigualdade, 0,82. Do Haiti, 0,55. Já era abaixo do IDH. Se eu ajustar a desigualdade, então, vai para 0,33. Da Noruega, 0,966. Ajustado à desigualdade, 0,90. Dá para ver que não cai muito. Japão, 92. Ajustado à desigualdade, 0,84. México, 0,78. Ajustado à desigualdade, 0,64. Rússia, 0,82. Ajustado à desigualdade, 0,74. Índia, 0,64. Ajustado à desigualdade, 0,44. Serra Leoa também já era baixo. Ajustado à desigualdade fica mais baixo ainda, né? E a Coreia do Sul, 0,92, ajustado à desigualdade, 0,84. Bom, era isso. Espero que tenha dado para entender. Ficou uma aula longa, né? Mas é porque ela é complexa, né? E eu quis mostrar realmente como se calcula os índices para vocês.